A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 48. Está escrito assim: Eu sou o pão da vida. Que declaração maravilhosa nós encontramos nos lábios de Jesus se declarando como o pão da vida. Quero falar no dia de hoje sobre 12 elementos da vida. Há muito mais, mas nós vamos mencionar 12. Primeiro, o pão da vida, João capítulo 6, verso 48. No mesmo capítulo de João, capítulo 6, verso 68, respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então aqui temos as palavras da vida. O pão da vida possui as palavras da vida. João, capítulo de número 8, versículo de número 12, é outro eu sou de Jesus. Falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, o pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus tem as palavras da vida e Jesus é a luz da vida. Vamos continuar mais alguns elementos da vida. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos 2, versículo de número 28. Lemos assim: Fizesse-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Então aqui temos os caminhos da vida. O pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida, os caminhos da vida. Atos ainda, capítulo 3, versículo de número 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. O príncipe da vida. Jesus é o príncipe da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus tem as palavras da vida. Jesus é a luz da vida. Jesus nos mostra o caminho da vida. E Ele é o príncipe da vida. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 3, lemos assim: E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O livro da vida, o pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida, os caminhos da vida, o príncipe da vida, o livro da vida. Carta de Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 8, lemos assim: Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de há de vir. Promessa da vida. Então nós temos o pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida, os caminhos da vida, o príncipe da vida, o livro da vida e a promessa da vida. Que maravilha ter essa promessa da vida e da vida eterna. Vamos para Tito, capítulo 1, versículo de número 2, lemos: Em esperança da vida eterna, a qual não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Esperança da vida. Olha, temos a promessa da vida e temos a esperança da vida.
Tiago, capítulo 1, versículo de número 12, lemos assim, Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida. O pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida, os caminhos da vida, o príncipe da vida, o livro da vida, a promessa da vida, a esperança da vida, a coroa da vida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, lê. Igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os cordeiros da graça da vida, a graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, a graça da vida. Então temos o pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida, os caminhos da vida, o príncipe da vida, o livro da vida, a promessa da vida, a esperança da vida, a coroa da vida, a graça da vida. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7, Apocalipse 2:7, lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E para terminar falando da árvore da vida, falemos agora da ressurreição da vida. Evangelho de João, capítulo 5, verso 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. A ressurreição da vida. 2 elementos da vida. Primeiro, o pão da vida. Segundo, as palavras da vida. Terceiro, a luz da vida. Quarto, os caminhos da vida. Quinto, o príncipe da vida. Sexto, o livro da vida. Sétimo, a promessa da vida. Oitavo, a esperança da vida. Nono, a coroa da vida. Décimo, a graça da vida. 11º, a árvore da vida. E 12º, a ressurreição da vida. Como é bom experimentar do pão da vida, que ouvimos as palavras da vida, temos a luz da vida, seguimos no caminho da vida, conhecemos o príncipe da vida, o nosso nome está no livro da vida, temos a promessa da vida, a esperança da vida, a coroa da vida, a graça da vida, comeremos da árvore da vida e provaremos a ressurreição da vida. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.